Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego e hoje nessa aula nós vamos falar sobre metas. Isso mesmo, meta smart. A meta é algo que a gente sempre tem. Todo mundo chega no final do ano, quando vai ter a virada do ano. No comecinho de janeiro você vai fazer metas. Vocês acreditam que vocês vão alcançar esse objetivo porque é algo que vocês estão querendo muito. Só que meta, ela vai muito além de só querer alguma coisa. A meta é alguma coisa que você coloca no papel e tem uma data de início e uma de fim. Mas não é só chegar em janeiro e pensar que no dezembro do ano, que chegar ao final, eu vou alcançar aquela meta somente porque eu almejei em 12 meses. É o que eu faço para alcançar essa meta em 12 meses. Então, no primeiro mês, eu tenho que estipular uma meta. Então, se no final do ano eu quero alcançar alguma coisa, e a gente vai falar sobre isso nessa aula, sobre o que vocês estão buscando, e vocês vão aprender a usar essa ferramenta que é a Meta Smart para todas as coisas, inclusive para o emagrecimento. Mas vocês vão usar ela para muitas outras coisas, inclusive para a vida de vocês no lado financeiro, nas conquistas que vocês têm familiar, profissional, pessoal. Então, não é só pensar em algo, almejar, colocar no papel e pensar que aquilo vai funcionar somente porque eu coloquei no papel. Eu tenho que estrategiar. E é sobre isso que nós vamos falar essa aula. Então, para vocês entenderem muito bem esse conceito da ferramenta SMART, que é uma palavra que em inglês significa inteligente, cada letrinha dessa palavra ela tem um significado e você vai passar a entender melhor como usar isso daí nas metas que você tem pessoal, profissional, enfim, cada uma delas. Então, a meta SMART, ela tem o S de específico, o M de mensurável, o A de alcançável, o R de relevante e o T de temporal. Tudo que você for colocar de objetivo, você tem que entender que está ligado com o sonho que você quer. Então, de repente, você quer alcançar aí uma profissão muito grande que você está se empenhando para isso daí. Você está estudando, sabe que você pode chegar lá. Só que você não tem um papel colocado nas datas que você vai fazer cada etapa para chegar e concluir cada tarefa. Sabe o que acontece? Passada aí, se a gente pensar numa meta de um ano, a hora que passar os 3 primeiros meses, você já não vai mais querer empenhar força naquilo ali, porque você já não vai ter mais controle sobre isso. E aí que está o problema que todo mundo enfrenta. Não tendo controle sobre as coisas que você faz, você já não começa mais a acompanhar. E ninguém conclui a meta dessa forma. Então, o que é mais interessante para você? Você saber cada mês, dependendo da meta que você tem, se ela é uma meta de 3 meses, de 6 meses, de um ano, essas metas são consideradas metas pequenas, de até médio porte. Metas maiores, elas são acima de 3 anos, 5 anos. Então, vamos pensar numa meta pequena que vocês vão entender e depois vocês só vão aumentar a quantidade de anos que vocês querem conforme o objetivo que vocês têm. Por isso que cada letrinha dessa aqui vai fazer sentido. Começando com o específico. Eu preciso ser específico no que eu quero. Não posso economizar palavras e nem nada de escrever. Eu tenho que ser específico. Então, se eu quero, por exemplo, eu quero em 12 meses ter o shape dos sonhos. Vamos falar do emagrecimento. Eu quero ter o shape dos sonhos. Não é só porque eu entrei no método que eu vou conseguir em apenas 7 semanas. Isso é relativo. Tem pessoas que têm um objetivo maior, outras menores. Tem gente que já treina, tem gente que não treina. Tem gente que está muito mais próximo disso daqui e outras não. Mas em um período de um ano, aí nós estamos falando de uma meta já em um período maior. Então, vamos imaginar que em 12 meses, para ficar fácil de você entender essa conta, 12 meses do ano, você tem uma meta de ter o corpo dos sonhos que você nunca teve. Um gominho na barriga, com musculatura firme, com vida saudável, não só esteticamente, mas também o seu interior está totalmente regularizado, saudável mesmo, você tem uma vida ativa. Você se tornou uma outra pessoa. Então você tem que ser específico nisso daí. Você tem que pegar lá seu caderno, e esse caderno tem que ser um caderno que você vai andar com ele. Você vai acompanhar tudo que você está fazendo nesse caderno diariamente, semanalmente e mensalmente. Então vamos lá no específico. Como que eu tenho que fazer então para ter esse meu caderno aí preenchido? Eu tenho que pegar lá naquele caderno, escrever lá na primeira folha, conquistar a meta em 12 meses, ter o shape dos sonhos. Vamos colocar esse título. E você vai colocar lá tudo que for específico daquilo que você quer, como você quer. Se você é uma mulher, se você é um homem, de que maneira você quer que esse corpo chegue. Mas não economizar em palavras. Colocar que você quer realmente ter as pernas torneadas, a musculatura da coxa, do bumbum bem fortalecida, o abdômen contraído com aqueles gominhos, aquele tanquinho mesmo, o peitoral bem firme, os ombros trabalhados, braços, aquela veia bem aparecendo por conta de você treinar bastante, ter uma boa sequência ali. Então você coloca tudo isso. Se você tem uma pessoa que você modela, que é o que modelar?
Você pensa em uma pessoa que você quer ter o corpo igual ou parecido. Você pode colocar essa pessoa e pode até escrever: eu quero ter o corpo igual dessa pessoa, desse famoso, dessa atriz, desse ator, e eu quero chegar em 12 meses nesse percurso aqui e alcançar esse corpo dos sonhos, porque eu quero conquistar mais coisas através de um corpo saudável. Então você vai chegar aqui no mensurável, você vai mensurar isso daqui e vai entender por que você está querendo isso daqui. É mensurável? Por que que se eu quero ter um corpo do shape, aquele shape dos sonhos, em 12 meses, como que eu alcanço isso? Eu tenho que medir, eu tenho que saber como que eu estou fazendo no período desses 12 meses para alcançar. Então, como que eu estou medindo isso? Eu tenho que fazer, então, já pensando em corpo dos sonhos, eu tenho que fazer uma avaliação. Então, eu posso fazer uma avaliação a cada um mês, ou a cada 2 meses, ou a cada 3 meses. Então, é uma maneira de eu medir através de uma avaliação física. Então, eu consigo entender, através da avaliação, que é a melhor forma de você medir, porque passou o primeiro dia, você vai lá e faz uma avaliação física, você entende como que está todo o seu corpo, uma nutricionista, e você vai entender tudo que você precisa. Então, ali você percebeu que a medida que você tem no braço, no bumbum, nas coxas, no abdômen, tudo que você tem, você está ali agora com uma medição completa. E no próximo mês, você já vai novamente medir para você entender se o que você fez durante os 30 dias funcionou. E se funcionou, você sabe que você continuando a fazer, vai ter de novo resultado igual ou parecido nos próximos 30 dias. Só que também você consegue já fazer uma nova avaliação entendendo que você pode aumentar ou o seu treino, ou a sua carga, ou a sua alimentação, para você ter novos resultados em 60 dias. E assim, nos 90 dias, e cada mês que for passando, você começa a entender sobre o que é mensurar, ter medição, você medir aquilo que você está fazendo. Então, você está correndo mais? Quanto tempo de corrida? O que eu fiz nessa semana que me deu um baita de um resultado para eu continuar na próxima semana? E anota, eu corri tantas vezes, eu treinei tantas vezes, eu alternei meus treinos na academia, a minha alimentação, eu não quebrei minha dieta, eu soube utilizar a minha dieta livre no final de semana e isso funcionou. Então, eu vou fazer na próxima semana para que isso funcione. Alcançável, a letrinha A de alcançável. O que eu estou buscando em 12 meses é possível? Já teve gente que conseguiu? Eu sou o primeiro a conseguir? O alcançável ele entra para eu entender se eu não estou colocando uma meta fora do que eu quero. Por exemplo, em 12 meses, nós sabemos que dá para trabalhar uma meta legal para transformar um corpo de uma forma estrondosa, extraordinária. Só que se eu fizer tudo o que eu queria em 12 meses e eu achar que eu consigo em 30 dias, é possível? Já não vai ser possível. Ou então, eu vou ter que massificar tudo aquilo que eu ia fazer em 12 meses e transformar em 30 dias e eu vou ter que virar uma máquina para fazer tudo aquilo que eu faria em um ano. Vocês entendem isso? Então, quando você pega para fazer uma coisa que é alcançável, num período de tempo que tá legal para eu fazer isso daí, então eu entendo, meu corpo, meu cérebro começa a entender e a minha mente começa a funcionar que aquilo é alcançável e eu não vou parar, porque eu estou entendendo que funciona. Agora, quando eu olho para uma coisa que não é, eu já não vou continuar. É aí que entra a sabotagem de muitas pessoas, não entenderem aonde que está o erro e se é alcançável, se não é. O relevante. Tudo que eu estou falando em fazer durante o percurso de 12 meses é relevante? É algo que para mim faz sentido? Para minha família, para as pessoas que eu convivo, faz sentido para minha família isso? Porque se for algo que não é relevante, se for uma coisa que para você for muita dor, e nós não estamos falando apenas de dores físicas, emocionais, também entra aí. É relevante somente para você? Vai surtir efeito na vida das pessoas que estão com você, convivendo no seu dia a dia? É algo que as pessoas entendem? Então, se for, você vai saber que aquilo é relevante porque eu estou tendo problema de saúde, porque eu não estou conseguindo trabalhar minha mente muito bem, e eu estou sedentário, eu estou tendo dores articulares, a minha mobilidade está difícil de se movimentar, eu estou com dificuldade de respirar. Então, todas essas coisas você já comprova só respondendo essas perguntas que o que você está querendo já é relevante. E o temporal? Aqui entra a chave do negócio. Tudo que eu estou buscando, eu coloquei um tempo. Vocês entenderam que eu coloquei aqui um período de 1 ano, de 12 meses? Então tem uma data. Que tempo é esse? É temporal de que forma? Eu coloquei um início e um final. Então eu tenho uma data para acabar. Não é algo que eu não sei em quanto tempo eu vou levar para terminar. Não é uma coisa que eu iniciei no começo do ano e a hora que eu vi eu estou na metade do ano e nem lembro o que eu fiz para começar a meta no começo do ano. Nem me recordo das coisas que eu coloquei que eu ia fazer como tarefas. Aí que está o detalhe. Essas letrinhas da palavra aqui, uma por vez, detalhada no seu caderno. E todos os dias olhar para ela.
o que eu fiz hoje, daquilo que eu me propus a fazer no começo do ano. Eu já estou aqui no meu segundo mês, no meu terceiro mês, no meu quarto mês. O que eu não estou fazendo? E vai chegar alguns momentos que é normal do ser humano bater aquela deprê, aquele desânimo de você não querer mais continuar com aquilo. Você tem que seguir o processo. Você fez um trato com você no início do ano, e quando eu estou falando início do ano, é só para exemplificar de uma forma mais fácil o período de 12 meses. Mas vocês não têm que esperar chegar o próximo ano, independente de quando vocês estiverem vendo esse vídeo, para chegar naquele começo do ano, para esperar a meta começar. Você pode começar agora, na metade do ano, no final do ano. Você só tem que estrategiar quanto tempo você vai atingir. Por isso que você tem que ser relevante com você, específico, alcançável, tem que mensurar, tem que ser temporal, porque você tem que entender que se você quer uma meta grande, ela vai precisar de alguns meses maiores para você alcançar ela. Metas menores, eu quero apenas perder 1 quilo. Você consegue ali fazer isso daí e colocar ali 15 dias, uma semana. Você consegue. Agora, quando você quer pegar uma coisa maior para você atingir coisas que você nunca alcançou, você precisa ser claro com você. Você precisa olhar para aquilo que você está construindo e transformar de uma forma que você alcance e seja recompensado no final. Então aqui acabamos de ter aqui uma explicação da Meta Smart. Ela é muito poderosa quando é colocada em prática. Quando você apenas olha para ela, assiste um vídeo, ou então apenas coloca ela no caderno, mas não acompanha, ela é apenas uma ferramenta que funcionou para alguém, mas não vai funcionar para você. Então, eu espero que você pegue essa dica e use, transforme a sua vida da maneira que você quiser e achar que for melhor para você.